Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Dando sequência ao vídeo anterior, que nós falamos sobre algumas dicas para a amostragem de solo, de forma que a análise fosse o mais representativa possível da real fertilidade da área que estamos trabalhando. Então, eu comentei lá que eu tinha feito uma amostragem em uma área em que nós subdividimos essa área. Então, quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo agora, também nos cards. Então, tenho algumas dicas que eu considero bem interessantes, então eu vou apresentar agora uma dessas análises. E aí, no local dessa análise que eu vou apresentar agora, nós fizemos o plantio do milho. E aí, depois desse vídeo, eu vou apresentar para vocês a adubação que nós fizemos nesse milho, seguindo a recomendação de acordo com a análise desse solo, que eu vou apresentar agora, como foi comentado, e o resultado de produtividade que nós obtivemos lá nessa área. Então, aqui está a análise do solo que nós fizemos lá. Então, foi feita uma amostragem com profundidade de 0 a 20 e de 20 a 40. Na profundidade de 20 a 40, foi realizada a amostragem e análise para ver se havia necessidade ou não de aplicação de gesso. Então, aqui foi constatado que não há necessidade. Por quê? Porque nós aplicamos gesso quando o cálcio, na profundidade de 20 a 40, ou profundidades abaixo de 20, o cálcio está abaixo de 0,4, o alumínio maior que 0,5 e a saturação por alumínio maior que 30. Então, aqui não havia necessidade alguma de aplicação. O meu cálcio, 3,10, o meu alumínio menor que 0,1 e saturação por alumínio, 0. Então, sem necessidade nenhuma de aplicação de gesso. Então, o que nós precisamos de analisar, então, é a profundidade de 0 a 20, que é o que nós vamos comentar mais aqui. Então, gesso não há necessidade, nós vamos ver se há necessidade ou não de realizar uma calagem para corrigir a camada de 0 a 20. Então, aqui um dos primeiros pontos que eu sempre olho numa análise de solo é a CTC desse solo, que é a capacidade de troca de cátions. Porque quanto maior a minha CTC, melhor eu considero esse solo. Algumas pessoas acham que é relativamente melhor, mas eu considero como melhor. Por que algumas pessoas consideram relativamente melhor? Porque quanto maior a minha CTC, maior a minha demanda de corretivos para corrigir a acidez desse solo, as três tipos de acidez, que nós vamos comentar um pouco mais para frente, e também maior demanda de fertilizantes. No entanto, nós vamos ter um solo que, depois que a fertilidade dele for construída, nós vamos ter um solo bem mais estável para obtermos altas produtividades. E é o que eu sempre tenho buscado nas áreas que eu tenho trabalhado. Eu sempre tenho buscado trabalhar com nível tecnológico mais alto, construindo um ambiente de alta fertilidade para obtermos produtividades altas e estáveis. Ou seja, num ano eu obter uma grande produtividade e nos dois anos depois, essa minha produtividade for caindo, não é meu interesse. Meu interesse é sempre obter altas produtividades nesse ambiente de fertilidade que eu estou construindo. Então, um solo de alta CTC, eu considero como melhor, porque eu consigo construir essa fertilidade e ela vai me dar uma estabilidade maior. Então, eu não preciso ficar fazendo correção com a aplicação de calcário, por exemplo, todos os anos. Eu não preciso ficar fazendo amostra todos os anos, amostragem de solo, análise de solo, para ver como está a minha a fertilidade desse solo, principalmente a essas bases, cálcio, magnésio e potássio. Principalmente o cálcio e magnésio, esse solo de alta CTC, quando eu penso no plantio direto, eu vou conseguir uma maior eficiência ao longo dos anos, porque no primeiro ano de implantação, ou numa área que eu estou abrindo, ou numa área de reabertura, e vou implantar o sistema de plantio direto, eu posso fazer uma correção de solo bem mais pesada, com a maior quantidade de aplicação, de maior quantidade de cálcio e magnésio, e eu vou ter uma maior estabilidade desse solo ao longo dos anos. E depois eu não consigo mais incorporar calcário nesse solo, porque é uma das premissas do plantio direto. Então, quando eu tenho um solo de alta CTC e eu faço essa incorporação da grande quantidade no início do sistema, ao longo dos anos eu vou ter
uma quantidade adequada de cálcio e magnésio, até mesmo em profundidade. Então, eu não preciso de ficar sempre preocupando com essas correções ou com a deficiência de cálcio e magnésio nessa camada de 0 a 20 ou em camadas até um pouco maior. Então, o que é essa CTC? O meu solo, ele tem uma camada sólida, que nós chamamos, que é o grande reservatório do solo. Então, aqui é a minha caixa d'água, onde eu vou colocar todos os meus nutrientes para esse solo. Dessa caixa d'água, os nutrientes vão ficar retidos aqui nas cargas negativas, capacidade de troca de cátions. Então, os meus cátions eles vão ficar retidos, ligados na carga negativa desse solo. E também nós temos a CTA, que é a capacidade de troca de ânions, mas não tem grande importância, não tem uma importância tão grande quanto a CTC. Então, a minha CTC, eu vou ter vários cátions ligados às cargas negativas, e esses cátions vai estar numa ligação estequiométrica. Então, em um determinado momento, ele pode ir para a solução, assim como nutrientes da solução pode ligar a essa fase sólida do solo. E a minha raiz, ela só absorve os nutrientes que estão na solução do solo. Então, por que eu chamo essa minha fase sólida, onde principalmente os cátions, estão ligados à CTC? Porque é dela, a partir dessa caixa, é a partir da ligação desses colóides com a parte sólida, é que os nutrientes vão para a solução, e da solução eles são absorvidos pelas raízes. Então, é muito importante eu ter, no meu ponto de vista, eu ter uma alta CTC, porque aí eu vou ter um solo, que eu vou corrigir ele e vou conseguir uma grande estabilidade, porque eu vou ter uma grande quantidade de nutrientes aqui na minha caixa do solo. Ah, mas vai ficar muito caro para você, no início, encher essa caixa, vamos dizer assim. No início até que vai ficar um pouco mais caro, mas eu sempre vou ter uma reserva muito boa aqui de nutrientes que vai ter uma relação boa com a minha solução do solo e, consequentemente, uma boa disponibilidade para ser absorvido pelas raízes. Então, por isso que eu considero um solo de alta CTC melhor do que um solo que eu tenho uma baixa CTC. Então, vamos lá. O primeiro ponto. Quando nós estamos trabalhando com análise de solo, um dos primeiros pontos que a gente olha é o pH. Então, nós temos no solo 3 tipos de acidez: a acidez ativa, a acidez trocável e a acidez potencial. A acidez ativa, ela é representada pelo pH da solução do solo. Então, é o hidrogênio que está ativo na solução do solo e vai ter um valor de pH. Essa acidez ativa que está na solução do solo, ela é muito fácil de ser resolvida. Com uma quantidade muito pequena de calcário, eu consigo resolver esse problema de pH. Então, o pH não é, para mim, um ponto muito importante com relação à fertilidade. Nós temos que tomar um cuidado aqui com a disponibilidade de nutrientes, porque ela é alterada em relação ao pH. Mas essa acidez ativa que está relacionada ao pH, ela não me traz grande preocupação. O que me preocupa mesmo é a acidez trocável, que está relacionada com o alumínio. Aqui nesse solo, nós temos uma baixa acidez trocável, é menor que 0,1. Então, esse solo aqui, se nós formos analisar ele, depois que nós acabarmos de fazer toda a interpretação de análise de solo, vocês vão ver que é um solo que podemos considerar de fertilidade média. O meu alumínio aqui, ó, é menor que 0,1. Mas mesmo assim, eu fiz uma recomendação de calagem para esse solo e apliquei 2,5 toneladas, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo, como eu comentei no início dessa nossa apresentação aqui. Então, o meu alumínio aqui é menor que 0,1. Então, a minha segunda acidez, que é a trocável, ela está tranquila, que é a que me traz mais preocupação. E aí eu tenho a acidez potencial, que é a soma do hidrogênio mais alumínio. Aqui a minha acidez potencial é 2,97, representado quase que 98% pelo pH do meu solo, pelo hidrogênio, porque o meu alumínio aqui está muito baixo. Então, essa acidez potencial, ela está representada, a influência dela é pelo hidrogênio. Então, tá, no primeiro parâmetro que nós precisamos classificar, o pH, ele tem uma classificação química e uma classificação agronômica. Na classificação química,
eu considero como um solo de acidez média, entre 5,1 e 6. E na classificação agronômica, é um solo classificado como baixa, de baixo pH. Então, a gente sempre procura trabalhar com entre 5,5 e 6. Tem alguns autores já trabalhando com 6,1 a 7. Esse aqui não está trazendo muita preocupação para uns trabalhos que eu tenho perdão, com os trabalhos que eu tenho visto, trabalhos recentes, onde eles estão trabalhando com pH até um pouco mais alto aqui. Mas vamos dar prosseguimento à nossa interpretação. Tá, depois, o próximo parâmetro que nós temos que olhar, que geralmente é que eu olho, é a matéria orgânica, o carbono orgânico e a matéria orgânica. Por quê? Porque esse carbono orgânico e a matéria orgânica, eles vão influenciar muito na CTC do meu solo. Depois eu vou apresentar uma tabela para vocês verem o quanto que a matéria orgânica ela representa de CTC, ou a capacidade de troca catiônica que a matéria orgânica ela traz para o meu solo. Então, o carbono orgânico aqui ele está como médio. Então, se nós formos olhar aqui, ó, carbono orgânico 1,6, ele está entre 1,16, então médio. Depois, a matéria orgânica. Minha matéria orgânica aqui também, ela é média. Está entre 2,75, 2,1 e 4. Nesse solo aqui, eu vou trabalhar para elevar essa matéria orgânica. Meu objetivo é para muito bom, mas quando eu chegar aqui no bom, acima de 4, eu já vou considerar adequado, porque eu vou aumentar muito a minha CTC e aí eu vou ter uma maior estabilidade nesse solo. Eu não vou ter que preocupar tanto com calagens sucessivas, com análise anual de solo, para ver como que está a minha disponibilidade de cátions, principalmente cálcio e magnésio nesse solo, que é de extrema importância. É um solo aqui que nós estamos trabalhando com a produção de milho para silagem, então a exportação de cálcio e magnésio é muito grande. Então, eu tenho que ter uma preocupação grande com esses dois cátions no solo. E aí depois nós vamos para o cálcio. Então tá, o meu cálcio aqui, ó, ele tá como bom, 2,8. Então vamos lá, o cálcio 2,8 tá aqui, ó. Então tá como 2,41 a 4, ele tá bom. Eu mesmo assim, esse cálcio estando como bom, eu fiz uma calagem. Porque como eu falei para vocês, eu sempre procuro trabalhar num solo de fertilidade construída, com alta disponibilidade de nutrientes. Então, o meu objetivo geral do solo é que todos os nutrientes estejam aqui nessa classe, de muito bom, que é o que a gente chama de adequado. Então, ou muito bom ou adequado, onde quando eu faço ou aumento a quantidade desses nutrientes no solo, o meu ganho de produtividade ele é muito pequeno, ou seja, a minha produtividade ela é pouco dependente da aplicação de fertilizantes. O solo ele consegue disponibilizar daquela caixa que eu comentei para vocês para a solução e, consequentemente, me dá uma boa produtividade. Então, aqui vou aplicar calcário, que o meu objetivo é elevar o cálcio para mais de 4, para ficar superior a 4. Depois nós temos o magnésio, também está bom. Esse solo meu aqui até me deu um pouco de complicação na hora de fazer a recomendação de calagem, porque o magnésio dele já tinha um valor considerável. Então, meu magnésio também é bom. Mesmo assim, eu vou aplicar, porque eu quero elevar o magnésio maior do que 1,5 e cálcio maior que 4. Tá bom. E aí, depois, vamos para o alumínio. Meu alumínio, como eu já comentei para vocês, a acidez trocável, ela é muito baixa, é menor do que 1. Então, aqui é o alumínio trocável, a acidez trocável, que é o alumínio, menor que 0,2, ela é muito baixa. Então, o meu aqui, muito baixo. Depois, nós temos a acidez potencial. A minha acidez potencial, ela tem uma importância grande. Porque a acidez potencial ela está relacionada com a capacidade de tampão do meu solo. Então, quanto maior a minha acidez potencial, maior a capacidade de tampão do meu solo. Consequentemente, maior vai ser a minha CTC, a pH 7 ou a CTC potencial. Então, quanto maior a minha acidez potencial, maior o meu poder tampão. Então, quando eu faço uma calagem, eu vou demandar uma quantidade maior de corretivo, do corretivo que eu estou aplicando. No entanto, eu não preciso de ficar preocupando com a análise todo ano para ver se o meu solo está na quantidade, com a disponibilidade ideal desses nutrientes
para eu ter uma produtividade estável, uma boa estabilidade ao longo dos anos. Então, a minha acidez potencial, ela tem uma importância grande para mim, que está relacionado com o poder tampão. Quanto maior o meu poder tampão, mais estável ao longo dos anos eu vou ter as minhas produtividades. Então, é um ponto também que eu considero importante. Quando o alumínio ele está alto, é muito importante eu aplicar o corretivo para reduzir esse alumínio, porque ele é extremamente tóxico, ele impede o crescimento das raízes. Então, eu preciso de corrigir, assim como o hidrogênio aqui, que é a minha acidez ativa, a acidez trocável, eu tenho que tomar um cuidado muito grande com ela, porque esse alumínio aqui na solução do solo é extremamente tóxico. Então, um dos piores problemas que ele causa é impedir o crescimento do sistema radicular. E impedindo o crescimento do sistema radicular, eu vou ter menor capacidade de absorção de água, principalmente em profundidade no meu solo, menor capacidade de absorção de nutrientes, e aí vai prejudicar totalmente a produtividade da minha cultura. Então, eu costumo falar com o produtor a seguinte afirmativa, eu sempre coloco para ele, ó, como você está de recurso financeiro? Você tem condições de fazer a correção dessa acidez e fazer uma adubação? Não. Só tem condições de fazer uma só. Então, vamos fazer a calagem. Porque não adianta nada eu colocar uma alta quantidade de fertilizante nesse solo se ele for um solo que está com problema de pH, com problema de acidez trocável, acidez potencial, que aí eu vou pôr fertilizante, mas a minha planta não vai ter crescimento radicular. Ela não vai conseguir absorver água, não vai conseguir absorver os nutrientes que eu coloquei, a minha produtividade vai ficar muito aquém do que nós planejamos. Então, se eu tenho pouco recurso, então esse ano então nós vamos fazer só calagem. Ano que vem a gente faz as adubações que forem necessárias. Se não tiver recurso, a primeira coisa que eu vou fazer é calagem. Sempre me preocupo com a calagem. É muito melhor fazer uma calagem e não fazer adubação, nem de plantio, nem de cobertura, do que fazer adubação sem fazer a calagem do solo. É um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração. Então, sempre façam análise de solo, atentem para as dicas que eu deixei no vídeo anterior, que eu acho que alguns pontos ali, sempre ao longo dos anos, a gente acaba esquecendo. Então, é importante a gente atentar para essa eficiência na amostragem de solo, de forma que a amostragem seja o mais representativa da área, como eu já falei para vocês. E aí, dando sequência aqui na nossa interpretação de análise de solo. A CTC potencial, CTC a pH 7. Então, quando eu vou corrigir o meu solo aqui e o pH vai a 7, essa aqui é a capacidade, é a total quantidade de carga disponível que eu vou ter na minha fase sólido para reter os meus nutrientes, cálcio, magnésio, potássio, todos os nutrientes que são cátions, ou seja, que tem uma carga positiva quando eles estão dissolvidos na solução do solo, e aí tem aquela troca que eu mostrei para vocês na figura anterior, da solução para a fase sólida, da fase sólida para a solução, e na solução é de onde as raízes vão absorver esses nutrientes. Depois eu tenho a saturação de bases, 58 aqui está como média. Então, se nós formos olhar aqui, ó, saturação de base 58 está como média. Para milho, se nós formos olhar a quinta aproximação, ela trabalha, que é no estado onde eu atuo, Minas Gerais, ela traz para milho a saturação de base igual a 50. Eu tenho trabalhado na prática 75, 70, porque sempre quando a gente trabalha, por exemplo, se eu utilizar um método de cálculo de calagem através de saturação de base e eu recomendar a saturação de base com 70, com uma série de fatores no solo, dificilmente eu chego a 70. Para falar a verdade, eu sempre recomendo 75 e nunca cheguei a 70, principalmente nas áreas de abertura e reabertura. Então, eu tenho trabalhado com 75, dependendo do poder tampão do solo, eu tenho trabalhado até com 80 aqui na saturação de bases. Por quê? Para eu aumentar a minha disponibilidade de cátions nesse solo, principalmente cálcio e magnésio, que é o que eu levo junto com a calagem, e para eu ter maiores estabilidades ao longo dos anos no meu sistema, e geralmente onde eu tenho iniciado os trabalhos, se não tiver sistema de plantio direto, eu sempre procuro trabalhar com o sistema de plantio direto. Em alguns locais,
as pessoas têm falado que o sistema de plantio direto não funciona e tal, mas é uma questão de manejo, do meu ponto de vista. Porque o sistema de plantio direto, ele é, como o próprio nome diz, é um sistema. Então, ele precisa de um manejo, e é um manejo muito importante, com rotação de cultura, plantas de cobertura, uma série de outros fatores que depois eu posso até fazer um vídeo, se vocês quiserem, comentem aí nas discussões, que eu posso fazer um vídeo só trabalhando com essa questão ou passando algumas informações práticas ao longo dos anos para manejo do sistema plantio direto, porque realmente precisa de um manejo de extrema importância, precisa-se de um manejo para que o sistema rode bem, funcione bem. E tem uma boa estabilidade ao longo dos anos. Depois nós temos a saturação por alumínio, que aqui vai dar zero, porque o meu alumínio é menor do que 0,1, então minha saturação de alumínio zero, muito baixo. Então, o meu problema aqui de acidez, das 3 acidez que nós temos aqui nesse solo, é só acidez ativa, que, como eu falei, ela é facilmente resolvida. Com 500 quilos de calcário, eu consigo resolver esse problema de acidez ativa. No entanto, como eu falei para vocês, no próximo vídeo eu vou mostrar a minha recomendação de calagem para esse solo, e aí eu trabalhei com 2,5 toneladas para esse solo. Mas o meu objetivo principal era elevar a saturação de base, consequentemente, o teor de cálcio e magnésio nesse solo, porque nós estamos implantando um sistema de plantio direto lá. Então, eu quero elevar esses cátions no meu solo para elevar a saturação de base, e para ao longo dos anos eu não ter uma preocupação com falta de cálcio, principalmente cálcio e magnésio em profundidade, e eu ficar preocupado como que eu vou fazer com que esse solo, aumentar esses cátions no solo, uma vez que nós sabemos que esses solos, esses cátions, eles têm baixa capacidade de aprofundar, de dissolver na solução do solo. Então, vamos lá agora, o sódio. Eu não preocupo, aqui em Minas, eu nunca peguei uma área que eu tinha problema de sódio, então o sódio aqui, ele é problema no Nordeste, então aqui é menor que 0,05, então ele não me traz preocupação alguma. Então, geralmente, o sódio a gente nem, na análise assim, só dá uma olhada, mas ele não tem muita importância, principalmente nas áreas que eu trabalho aqui. Depois, deixa eu só mexer aqui Então, aqui, ó. Depois eu vou olhar o meu fósforo, que é um dos nutrientes mais importantes, porque a minha necessidade de fósforo para a cultura, ela é baixa. No entanto, a gente tem vamos chamar de fome de fósforo. O solo, ele apresenta uma fome de fósforo, que é aí que a gente chama de fixação de fósforo, que são de duas formas. A precipitação, que é quando ele liga ao ferro e alumínio presente na solução do solo, quando o pH é baixo. Quando o pH é alto, ele precipita ligando ao cálcio. E também a absorção, que é quando ele liga às argilas, principalmente ao ferro e alumínio presente nessas argilas. Então, aí nós temos essa fixação, que ela é muito grande, a demanda de fósforo para suprir esses dois problemas, a absorção e a precipitação, que os dois juntos a gente chama de fixação de fósforo no solo, eu tenho uma demanda muito grande até que toda essa fixação ela seja neutralizada, essas possibilidades de fixação sejam neutralizadas. Quando isso acontece, eu preciso de aplicar pouco fósforo no solo, porque as culturas, geralmente, a demanda de fósforo delas é baixa. No entanto, a gente tem um problema muito sério nos solos brasileiros devido a essa fixação do fósforo. Então, aqui, para eu olhar, eu tenho duas formas de fazer a interpretação de fósforo. Ou eu faço uma análise de fósforo remanescente, ou então eu vou lá e faço uma análise de textura, de argila, que é o principal fator que a gente olha, é a quantidade de argila que eu tenho nesse solo. Então, quando eu faço a análise de textura, eu olho lá o teor de argila, eu consigo interpretar o meu teor de fósforo na solução. Ou então eu peço uma análise de fósforo remanescente. Aqui, ó, é fósforo por resina, não é fósforo remanescente, é fósforo extraído por resina, é diferente do fósforo remanescente. Então, aqui, ó, argila 46.
e o meu fósforo presente no solo está 3,47. Então, 46, a minha textura do solo ela é média, e meu fósforo ele está menor que 0,4. Então, ele é muito baixo. Então, esse solo aqui, ó, então, ele é muito baixo o teor de fósforo. Se nós formos olhar o geral do solo, nós podemos considerar como um solo de fertilidade média. Mas, para mim, ele é um solo de fertilidade baixa. Por quê? Porque o fósforo aqui, com certeza, vai ser o elemento que vai limitar a minha produtividade. Ele é o elemento que eu preciso de preocupar muito. Então, sabendo disso, o que que eu fiz? Para não ficar muito pesado lá para o produtor, para nós corrigirmos todo esse problema de fixação do fósforo, ou que nós podemos chamar, assim, a grosso modo, de fome de fósforo que o solo apresenta, eu fiz uma recomendação de adubação pensando em alta produtividade, mais um acréscimo de fósforo, para eu elevar esse fósforo para adequado, que aqui é acima de 12. Então, eu dividi essa fosfatagem corretiva para elevar o fósforo de 3,47 para mais de 12 em 5 anos, que é o tempo que eu vou demorar para o meu sistema plantio direto se estabilizar. Então, dentro dos 5 anos que eu vou implantar o sistema plantio direto e vou buscar a estabilidade desse sistema, eu vou fazer uma fosfatagem corretiva gradual. E aí nós vamos plantar safra e safrinha. Então, eu acredito que aqui dentro de 5 anos nós vamos atingir o valor de fósforo adequado para esse solo. E o enxofre? O enxofre aqui, eu tenho trabalhado com teores acima de 7,5. Principalmente para esse tipo de solo argiloso, trabalhando com milho, uma gramínea. Lá a gente está fazendo rotação de cultura, gramínea e soja, porque eu dei ideia lá para o produtor da gente plantar soja para ele balancear a ração dele na propriedade, para diminuir o custo de produtividade. Então, depois eu posso até fazer um vídeo falando dessa questão de produção de soja, que aí a gente vai usar rolão de soja para balancear a ração juntamente com a silagem de milho que foi produzida nessa área aqui, para diminuir o custo de produção. Então, lá nós estamos fazendo rotação, cultura, safra e safrinha, soja e milho, nas duas áreas que ele tem lá de plantio, e no inverno nós vamos plantar um mix de semente de forma a promover uma melhor rotação de cultura e produção de palhada para o sistema plantio direto, para ter um bom sistema, estabilizar, elevar a matéria orgânica, que eu falei para vocês que é um interesse meu, é elevar ela para bom e depois de alguns anos chegar para muito bom, a matéria orgânica. Então aqui o enxofre eu tenho buscado trabalhar maior do que 7,5. Esse solo aqui, se ele precisasse de gesso, com tranquilidade a gente resolvia isso aqui com facilidade com a aplicação de gesso. Como ele não necessita de gesso, eu mostrei para vocês no início, de 20 a 40, está muito boa a minha fertilidade, saturação de base é altíssima, então eu não preciso de aplicar gesso. Então, o que eu tenho feito para elevar essa minha necessidade, principalmente no milho, com a necessidade de enxofre? Eu tenho feito uma das adubações de cobertura utilizando sulfato de amônio, tá bem? Depois, os micronutrientes, que aqui eu também tomo um cuidado muito grande quando a gente está trabalhando em solos de ambiente de fertilidade construída, onde eu estou construindo a fertilidade do meu solo. Os micronutrientes, eu tomo um cuidado muito grande com ele. Agora que eu fiz a recomendação de calagem, como eu falei já, com aplicação de 2,5 toneladas, eu vou fazer uma nova análise esse ano para ver para quanto que foi a minha saturação de base, para quanto eu consegui elevar meu cálcio e magnésio nesse solo e ver o que está acontecendo com os micronutrientes. Porque eu tomo cuidado muito grande com os micronutrientes, principalmente com o ferro, porque a cada 1 ponto que eu aumente de pH, eu tenho uma redução na disponibilidade de ferro de 1000 vezes. Os outros são 100. O molibdênio é diferente, então, mas para os outros, alguns dos outros micronutrientes, a gente tem uma redução em 100 vezes. O zinco, o manganês, em 100 vezes o ferro é o mais problemático, porque ele, a cada 1 ponto que aumente de pH, eu diminuo 1000 vezes a disponibilidade de ferro. Então, aqui, ó, o meu zinco, quando eu olho aqui, ó, zinco, a maior que 2,2 é alto, então o meu que tá bom, 7,89. Depois nós vamos para o boro.
o meu boro aqui, ele está como médio, 0,36 a 6. E também o cobre. O meu cobre, ele está bom. Então, aqui, dos micronutrientes, o ferro está alto, o manganês também está alto. Então, dos micronutrientes meu aqui, que eu preciso me preocupar mais, é com o boro. Então, o que, que eu fiz? No plantio, nós fizemos a aplicação de uma fonte de boro, ácido bórico, e o cobre, eu fiz 2 aplicações foliares, que aqui provavelmente resolveu o problema. Eu gostaria de ter feito uma análise foliar, mas infelizmente na época da análise eu não tive disponibilidade para ir na propriedade e o produtor ele estava viajando, então nós não conseguimos fazer uma análise foliar. Mas agora no próximo ano agrícola que eu vou fazer a análise de solo novamente, agora depois que a gente colheu o milho safrinha nessa área, para eu ver como que está a disponibilidade de cálcio e magnésio, a questão de micronutrientes, e aí no próximo ano, com certeza, nós vamos fazer uma análise foliar para ver, para nós, se aqui tiver tudo bem com a análise de solo, nós vamos fazer uma análise foliar para ver se está tendo alguma interação, algum dos elementos que pode estar em quantidade maior, inibindo a absorção de outros. Então, aqui, no próximo ano, o ano agrícola 21-22, com certeza nós vamos fazer a análise foliar dessa área. Eu vou até treinar das pessoas que trabalham lá para ela fazer essa análise. Caso eu não possa ir, o produtor não estiver lá novamente, tem um rapaz que trabalha lá, e eu vou ensinar para ele como que a gente faz essa coleta de análise foliar, para enviar para análise foliar, para nós equilibrarmos melhor, talvez, as adubações dos anos seguintes. Um dos pontos que eu considero muito importante quando a gente está trabalhando com a interpretação de análise de solo, aqueles pontos que nós vimos até agora é muito simples, que a gente encontra em tabelas. Mas um ponto que eu levo muito em consideração é a relação cálcio, magnésio, potássio no meu sistema de troca de cátions, ou na solução do solo. Por quê? Porque geralmente eu trabalho com um teor de cálcio 4 vezes maior do que a de magnésio, e a de magnésio em torno de 2,6 vezes maior do que a de potássio. E aí, o cálcio para o potássio, em torno de 8 até 10 vezes mais, eu tenho trabalhado isso e tem me dado bons resultados. Então, olha aqui, ó, isso aqui é o resultado de 0 a 20 e aqui de 20 a 40. Olha para vocês verem, de 20 a 40, está num resultado, para mim, é muito bom. A relação cálcio-magnésio 5,6. Para soja e milho, isso aqui é muito bom. Para banana, até que poderia ser um pouco problemático, mas para soja e milho é muito bom. O meu cálcio-potássio, 16,2, até que está um pouco alto, mas isso aqui eu corrijo com facilidade, só com a adubação de plantio de cobertura, eu aumento aqui o teor de potássio. Potássio não é problema para mim. O meu problema, como eu falei para vocês, eu tomo um cuidado muito grande com esses dois aqui, ó, cálcio e magnésio, que eles são muito mais difíceis de aprofundar a quantidade deles no perfil do solo, devido à é, baixa, é, disso, é, baixa reação deles no solo. Então, eu tenho um cuidado muito grande com esses dois aqui, cálcio e magnésio. O potássio, com as adubações, eu consigo resolver com facilidade. E o cálcio magnésio aqui, o magnésio potássio, está 2,9. Então, eu vou, com a adubação de plantio e cobertura, eu vou levar de 20 a 40 aqui para mim. Se eu tivesse isso aqui de 20 a 40, de 0 a 20, para mim estava um espetáculo. Então, olha aqui, ó, a participação do cálcio no meu complexo de saturação de bases, ele é 4%. Eu vou, com as adubações de plantio e cobertura, eu vou levar para 5%. O cálcio e magnésio, o cálcio, com a minha aplicação de calcário, eu estou tentando elevar para 60%. O magnésio aqui vai para próximo de 15%, está muito bom. O sódio não me traz preocupação. O alumínio e hidrogênio, como vocês viram lá, é mais do alumínio, do hidrogênio. O alumínio tem uma representatividade muito baixa dentro desses 42%. Mas que eu vou resolver com tranquilidade com a aplicação da calagem para elevar principalmente o teor de cálcio e magnésio, como eu comentei aqui com vocês. Tá. Então, com relação à disponibilidade de nutrientes, por que eu tento elevar para o teor bom para muito bom, para ficar aqui dentro da faixa de adequado?
Então, vendo aqui esse gráfico de fósforo, quando o meu nutriente está abaixo de 0,4, que é muito baixo, que é o meu caso lá no solo que eu mostrei para vocês aqui da análise, a minha dependência de produtividade, 45%, ela é dependente da aplicação de fertilizante. Apenas 55% é influenciado ou está relacionado com o fósforo disponível nesse solo. No meu caso, é até um pouco menor que 55%, porque o meu está com 3,74%. Agora, quando eu aumento o meu solo para um nível médio ou adequado, então, se eu estiver aqui no baixo, 80% da minha produtividade é com fósforo que está no solo, 20% é dependente da aplicação de fertilizante. 20%. Quando eu elevo para um nível adequado, apenas 10% é dependente da aplicação de fósforo via fertilizante. O que eu tenho de disponibilidade de fósforo no solo, ele vai me representar 90% da produtividade. Então, a minha adubação aqui, ela fica muito baixa. Então, no início, às vezes o produtor assusta quando a gente fala que vai fazer uma fosfatagem corretiva, seja ela gradual, igual eu estou fazendo nessa área, ou seja, de uma vez por todas. Então, como que eu trabalho? Como que eu decido se eu vou fazer uma fosfatagem corretiva gradual ou de uma vez só? Se eu estiver trabalhando numa área irrigada, eu faço de uma vez só, porque o meu investimento é muito alto, então eu tento produzir o máximo possível com esse, já com a irrigação, o investimento é muito alto, eu tento produzir o máximo possível. Agora, se eu estou trabalhando em sequeiro, aí eu procuro trabalhar com essa fosfatagem corretiva de forma gradual. E quando o meu nível vai aqui para muito alto? Então, aqui, ó, quando eu estou no alto, 100% da minha produtividade, ela é com o fertilizante que está no meu solo, com a disponibilidade de fósforo que está no meu solo. Hoje, a Embrapa lançou aí uns micronutrientes para trabalhar com essa disponibilidade de fósforo para a planta, disponibilizando esse fósforo que está no solo para as plantas, seja através de reações ou através do aumento da superfície de contato desse solo, das raízes com o solo, aumentando. Alguns trabalhos já estão trazendo resultados satisfatórios do aumento de produtividade com a utilização desses micronutrientes. Mas é uma coisa recente, eu até hoje não utilizei, então na prática eu não posso falar, mas os trabalhos têm sido bem promissores com a utilização desses micronutrientes, desses micro-organismos para melhorar a absorção de fósforo no solo. Tá, e em relação à matéria orgânica, por que eu quero aumentar a matéria orgânica do meu solo, o sistema de plantio direto, por que a gente procura ter uma maior matéria orgânica e a importância dessa matéria orgânica nesse tipo de plantio? Olha só o humus, quanto que ele tem de CTC? Ele tem de 200 a 300 centimol de carga por quilo. Então, geralmente aqui a gente pode trabalhar com 200, 250, então eu consigo saber quanto que a minha matéria orgânica ela representa da minha CTC. Se eu fazer o cálculo ali para aquele solo, eu vou ver que grande parte da minha CTC ali, ela está relacionada com o teor de matéria orgânica daquele solo. É um solo que as argilas, ela apresenta baixa reatividade. Então, quanto maior minha matéria orgânica, maior vai ser minha CTC. Consequentemente, como eu comentei no início, maior minha estabilidade de produção ao longo dos anos. A matéria orgânica ela traz outro benefício, que é ligar aos elementos de alumínio e ferro disponíveis no meu solo. Consequentemente, ele vai reduzir o quê? A precipitação do fósforo no solo. Consequentemente, diminui a fixação do fósforo e, assim, aumenta a disponibilidade de fósforo para a minha cultura. Então, um trabalho de 2009 foi relatado o seguinte, que a matéria orgânica promove o recobrimento dos óxidos de ferro e alumínio, principalmente em pH baixo, dos solos, reduzindo os sítios de absorção de fósforo. Consequentemente, diminui a fixação e, como eu falei, aumenta a disponibilidade de fósforo para o solo. Tá bem? Então, quero agradecer a vocês por ter visto a palestra. Qualquer dúvida, deixem aí na discussão do vídeo e qualquer dúvida, sugestão, por favor, não deixem de comentar, não deixem de deixar o like aí e se inscrever no canal, que eu sempre vou postar vídeos aqui para vocês de forma a trabalhar da forma mais prática possível, trazer a informação mais prática possível
para os produtores, técnicos e alunos, como eu falei lá no vídeo de abertura do canal. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.